Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com texto na cor branca com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade. E ao lado, o texto que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Na tela, várias telas menores onde estão os participantes da sessão virtual e ao vivo do Conselho Superior da Magistratura. O desembargador Leandro Crispim, presidente do TJGO, homem branco e calvo que usa terno e gravata, declara aberta a sessão do Conselho Superior da Magistratura e, na sequência, inicia a pauta do dia com demais participantes da sessão. Cordial, boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Eu indago aos colegas se tem alguma observação a fazerem sobre a ata da sessão anterior. Em não havendo, declaro aprovado. Processo com pedido de sustentação oral. Processo número 2, página 3, pauta do dia. É um recurso administrativo no PROAD final 597504, com a marca de Goiânia, recorrente Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, representada pelo Dr. Diogo Crozara. Dr. Diogo presente, boa tarde. Recorrido, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse processo tem como relator desembargador Wilde Afonso Ogal, a quem eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. A sustentação oral já foi efetivada, mas foram acrescentados alguns documentos em virtude de diligência, foi convertido em diligência. Eu não sei se o doutor Diogo Grossara tem alguma coisa a acrescentar. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Wilde. Desembargador Wilde, na verdade, a gente não teve acesso aos novos documentos que foram juntados. O senhor tinha ficado, só para tentar rememorar, essa é a questão do pagamento da gratificação de dezembro para os magistrados da turma 58. Logo depois da minha sustentação, o desembargador Wilde ele fez algumas diligências, né, desembargador Wilde, para verificar especialmente se os da turma 57 tinham recebido. E essas informações, na verdade, a gente não teve acesso. Doutor, mas inclusive o senhor requereu uma nova diligência? Sim, pois é, mas depois aí eu requeri uma nova diligência e depois o senhor já pautou, não é isso? Isso. É isso que eu perguntei, porque o senhor Justamente baseado no que o senhor teve acesso aos autos, pediu nova diligência, entendi que não precisava das novas diligências e pautei. Não, tudo bem. Então não tendo sido realizadas essas outras diligências, tá tudo ok. Tá. Ok. Podemos então, né, doutor? Para relembrar rapidamente aos pares, a Associação dos Magistrados requereu, com base na Resolução 242 de 23, aos magistrados substitutos da turma 58, que atuaram na jurisdição de primeiro grau, que fosse concedida a verba de a título de licença compensatória. Houve uma processualização e foi comunicado à ASMEGO que o expediente que já havia sido pago com referência ao mês de janeiro, e, no entanto, a ASMEGO informou que persistiu interesse referente ao mês de dezembro. E, então, foi mantida a decisão de que houve o pagamento e houve recurso para que fosse aqui o Conselho Superior. Dr. Crossara fez a sustentação oral, né? E o julgamento, na ocasião, foi convertido em diligência para que nós verificássemos algumas situações perante a escola judicial e também a questão de documentos de pagamento. Bom, com referência a esses documentos, né, a escola judicial nos informou que o período mencionado, que é o mês de dezembro, se referia a um treinamento prático, um curso prático que se faz obrigatório. E também foi informado de que o pagamento para a turma 57 se deu de forma automática, porque não foi aberto um PROAD tal qual foi aberto isso aqui, então foi incluído de forma automática
os pagamentos. E também foi informado, né, que a turma 57 passou pelo mesmo treinamento, pelo mesmo tipo de treinamento. Bom, juntada a questão, porque houve um decreto, né, nomeando os colegas para exercerem as funções de magistrado, mas foi colacionado também a produtividade do mês de dezembro, só que quando a gente verifica a atuação dos colegas e o período, que foi 16 de dezembro a 21 de março, o período de dezembro todo, se enquadra justamente, isso comungando aqui com a informação da Escola Judicial, se enquadra justamente com o horário, com o prazo, né, de curso da parte prática. Ou seja, os colegas foram submetidos a uma prova teórica, né, e a parte prática deveria ser feita no mês de dezembro. Isso foi feito. Então, desta forma, eu estou entendendo, estou sintetizando e posso prestar mais esclarecimentos, né? Eu estou entendendo que não pode servir de fundamento, né, para pagamento dessa licença compensatória, porque, na verdade, o mês de dezembro, a turma 58, era uma etapa obrigatória no cumprimento do curso de formação inicial. E, consequentemente, não se enquadra na situação de ter direito a essa licença compensatória, esses valores que foram pedidos. E, consequentemente, estou votando, né, para conhecer do recurso administrativo, porém negar provimento. E à disposição para esclarecer aos pares mais alguns detalhes. Não, desembargador, vou colher os votos. Desembargador Alexandre Cafuri. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, acompanhe a relatoria. Desembargador Altair Guerra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, excelentes pares. Senhor presidente, eu fui coordenador pedagógico da EJUG durante um certo tempo e tive a oportunidade de trabalhar na elaboração do cronograma e da formatação do curso de formação inicial da turma anterior. E o curso de formação inicial, ele é voltado essencialmente para uma formação prática, até porque a formação teórica não teria o menor sentido para quem acabou de ser aprovado em um concurso de provas, em que se exige o conhecimento teórico. Então, essa atuação durante o curso de formação, ela representa mera etapa do curso de formação. Tanto é que a designação do presidente do Tribunal de Justiça, na época, foi para unidades da capital e eles desempenharam funções. Veja, eu estou aqui com o cronograma do curso. Do dia 2 ao dia 6 de dezembro foi uma semana de ambientação. Ou seja, nenhuma atividade prática, nenhuma atividade jurisdicional. Foi a ambientação no tribunal. Do dia 9 ao dia 13 de dezembro, foi o curso perante a Infam, Brasília. Nenhuma atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional supervisionada, que faz parte do curso de formação, foi desempenhada a partir do dia 15 ao dia 19, uma semana. Agora, falar em licença compensatória de 10 dias por atuação em um curso de formação prática, formação inicial, me parece completamente fora de propósito. Não tem o menor suporte legal. Razão pela qual acompanho o relator. Pois não. Desembargador Amaral Wilson. Também acompanhe, senhor presidente. Desembargador Gerson Sintra. Presidente. Vou saber qual órgão, qual a pessoa, o ente. Desembargador Sival, o som está aberto. Desembargadora Carmeci. Senhor presidente, eu acompanho o voto eminente relator. Desembargador Marcos. Eu também, senhor presidente, com os esclarecimentos aí ainda acrescidos pelo desembargador Altair, eu acompanho integralmente o relator. Pois não, desembargador Anderson Márcio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pares. Boa tarde. Foi relator. Desembargador
Sebastião Luiz Fleury. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus Boa tarde. eminentes pares. Realmente, isso aí era uma etapa obrigatória, né, lá do curso. Então, não tem dúvida nenhuma em acompanhar o ilustre relator, senhor presidente. Pois não, desembargador Sival Guerra. Boa tarde, senhor presidente. Demais pares. Estou acompanhando. Desembargador Fernando Vigiano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pares. Eu também acompanho o nobre relator. Pois não, então o julgamento fica à unanimidade. Recurso administrativo reconhecido desprovido nos termos do voto do eminente relator. Na sequência aqui temos outros processos que a sustentação oral também é do doutor Diogo Crossara. Processo número 3, página 3, pauta do dia. Também um recurso administrativo, um PROAD com final 64-2864. Comarca de Formosa. O recorrente é José Túlio Valadares Reis Júnior, representado pelo Dr. Diogo Crossara, e recorrido, juíza de direito, diretora do foro da comarca de Formosa. Esse PROAD tem como relator o eminente desembargador Alexandre Cafuri, a quem eu concedo a palavra, por favor. Presidente, o relatório já foi disponibilizado de forma que possamos ouvir o sustentante. Pois não. Palavra, então, com o doutor Diogo Crossara, pelo prazo regimental. O senhor está com a palavra, doutor Diogo. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento agora de forma especial do desembargador Cafuri, digno relator desse feito. A questão aqui é muito singela. A discussão que é posta aqui é o seguinte: lá em Formosa tem aí é a grande questão se ele é um loteamento ou se ele é um condomínio, já há muitos anos, formado lá por 280 lotes. Quando isso lá, o antigo cartorário titular lá em Formosa fez o registro, ele fez o registro deste empreendimento como um loteamento aberto. O condomínio que fora formado e esse condomínio não for registrado nas matrículas, ele foi requerido que fosse averbada a existência de um condomínio na matrícula desses imóveis, na matrícula de cada um desses imóveis. Veio então uma ordem determinando que se fizesse esse registro. Qual é a discussão desse PROAD? A discussão é se o titular do cartório deve cobrar para fazer o registro, essas averbações do condomínio na matrícula desses imóveis. É isso que está se discutindo apenas nesse PROAD. E não há aqui, a decisão é da juíza, então diretora do foro lá da comarca de Formosa, ela dá a seguinte decisão, me permita aqui a leitura. Por medida de celeridade, em busca de resolver essa situação que perdura há tanto tempo, bem como pelo fato de o próprio titular do cartório ter demandado a corregedoria na busca da regularização do condomínio, determino seja por ele realizada a análise dos documentos apresentados no prazo de 5 dias, independentemente de qualquer valor, com resposta a essa diretoria do foro. Esse ponto, independentemente de qualquer valor, é que está se discutindo nisso. Por quê? Dessa decisão, o cartorário ele entra com embargo de declaração e a juíza diz que ele não poderia fazer essa cobrança com base no artigo 36, inciso 3, do Regimento de Custas e Emolumentos do Tribunal de Justiça. Só que o artigo 36, inciso 3, ele fala que são isentos de custas os procedimentos em que for beneficiário de assistência gratuita, os requisitados por autoridade competente e os que forem expressamente gratuitos por lei. E o registro disso por parte de um condomínio de pessoas que têm, no mínimo, um imóvel ali dentro daquele condomínio, não faz parte disso. Então, o que está se recorrendo aqui é justamente desse ponto. A juíza está determinando uma gratuidade, ofendendo o próprio Fundesp, que não prevê esse tipo de situação, e muito menos o regimento de custas da corregedoria.
não são beneficiários da assistência gratuita, é um condomínio de imóveis de alto padrão, ou de pelo menos médio padrão, não é um condomínio de baixo padrão, que pudesse se enquadrar, como, por exemplo, na lei federal que institui o programa Minha Casa Minha Vida. Não é o caso. Aqui é uma situação irregular de existência de um condomínio que está se tentando regularizar e, portanto, aqueles interessados, aquelas pessoas deveriam sim fazer o pagamento das custas e dos emolumentos na forma da lei. Não há aqui qualquer razão para a concessão de uma benesse, de uma gratuidade não prevista na norma. E é isso que está aqui se tentando a se reformar. Então, o que se busca é a correta aplicação do regimento de custas e emolumentos do Tribunal de Justiça para que se garanta que o titular do cartório, respeitando, obviamente, a divisão de repasses previsto, nesse caso, do Fundesp e de todos que compõem esse fundo, mas que não se faça assim de forma gratuita. Se mostra claramente equivocada a aplicação aqui do artigo 36, inciso 3 do regimento, bem como do artigo 28 da Lei 8935, motivo pelo qual é que temos o provimento do recurso administrativo para consignar que, para efetivação desse registro, deve sim haver o pagamento das custas e dos emolumentos na forma legal. É o que você quer, senhor presidente. Não, doutor Diogo. Retorna a palavra ao eminente relator. Obrigado, doutor Diogo, presidente, eminentes pares. Como bem colocado aqui, trata-se de um recurso administrativo interposto por José Túlio contra a decisão que determinou a prática de atos cartorários. No caso aqui, é bom que se antecipe, não é o registro, é uma análise dos documentos. Tanto é que depois foi feita a análise e voltou com algumas exigências. Então, não se está aqui discutindo o registro em si, mas a análise. Diz que o síndico, segundo relatado, do condomínio Santa Felicidade, apresentou o documento sem efetuar o pagamento, R$ 52,01. E defende que apresentou os documentos e que o pagamento está previsto, conforme foi colocado aqui na Lei 8.935/94. E em juízo de retratação, a diretora do foro manteve a sua decisão, que foi aqui, me abstenho de ler, que o doutor Diogo Crossara aqui colocou. E a juíza determinou que fosse feita a análise em 5 dias, independente do recolhimento. Importante registrar que, desde 2016, pende a regularização deste condomínio. Então, há mais de 4, que está lá, há mais de 4 anos, inclusive no cartório, pende essa regularização. E por esse motivo foi dos fundamentos utilizados pela magistrada para determinar essa apreciação. Inclusive, no curso da apuração, a assessoria correcional constatou a ausência do registro, e peço licença aqui para ler, e razão pela qual determinou o encaminhamento à diretora, a adoção imediata de providências necessárias, a regularização do empreendimento, inclusive quanto à continuidade do registro e eventual apuração de condutas irregulares de servidores da serventia. E por esse motivo que a magistrada, a diretora do foro, proferiu aquela decisão. E conforme foi colocado aqui mesmo pelo doutor Diogo, o artigo 36, inciso 3º da 14.376, ele dispõe, são isentos de custas e emolumentos os procedimentos e atos praticados por beneficiários da gratuidade, da justiça gratuita, os requisitados por autoridade competente e os que forem expressamente declarados gratuitos por lei federal. E no caso em questão, a juíza, a diretora do foro, doutora Cristina, determinou, então ela é a autoridade nesse caso competente para exercer essa determinação. E por esse motivo, em razão do tempo também, já como dito, já tem mais de 4 anos que perdura essa tentativa de regularização do imóvel, é que eu encaminho no sentido de conhecer do recurso e negar provimento, mantendo a decisão impugnada nos termos conforme já proferido, presidente. Pois não. Vamos colher os votos aqui.
desembargador Altair Guerra. Presidente, eu vou ficar com vista. Os demais aguardam ou querem proferir voto? Aguarda. Vou aguardar, senhor presidente. Vou aguardar também. Eu também aguardo, senhor presidente. Então, com o pedido de vista do desembargador Altair Guerra, o julgamento fica suspenso e os demais colegas magistrados aguardam. Obrigado, doutor Diogo. Obrigado, presidente. Boa continuidade a todos. Com licença. Na sequência aqui nós temos processo número 5, página. Agora na tela, a foto da fachada do TJGO com o texto Processo Sigiloso. É retomada a sessão virtual com os participantes na tela em andamento a pauta do dia. O administrativo PROAD final 28663, com a marca de Valparaíso de Goiás. Primeiro recorrente, Isis Campos Amaral, oficial de registro de imóveis de Valparaíso de Goiás. Advogado André Campos Amaral. Segundo recorrente, registro de imóveis do Brasil, seccional Goiás, RIB Goiás, representado pelo Dr. Diogo Crosara e também pelo Dr. Guilherme Peterléu, França, recorrido Corregedoria do Foro Extrajudicial. Esse PROAD tem como relatora a desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. Está com vista a desembargadora Carmeci, a quem eu passo a palavra. Pois não, senhor presidente. Como já tem algum tempo que foi iniciado esse julgamento e houveram umas indas e vindas a respeito desse tema que foi colocado aqui nesse recurso, eu vou fazer só uma sequência aqui das idas e vindas para depois eu passar ao proferimento do voto. Aqui a empresa Foco, ela solicitou lá no cartório da comarca lá, de Valparaíso, a verbação, e essa verbação de um condomínio, houve a cobrança por múltiplos atos. A empresa Foco não concordou e reclamou na diretoria do foro. A juíza da diretoria, diretora do foro, entendeu que o cartório agiu corretamente na cobrança de atos múltiplos, ou seja, cobrança por unidade, e não ordenou o ofício circular. A empresa Foco recorreu para a corregedoria. A corregedoria proveu o recurso e entendeu que era a cobrança por atos múltiplos ilegal e o correto seria apenas ato único. E aí reformou a decisão da juíza diretora do foro. O cartório, então, recorreu para o Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura, com o voto da minha relatoria, manteve decisão da corregedoria por cobrança por ato único. O cartório, então, recorreu para o órgão especial. O órgão especial, em decisão monocrática, cassou a decisão da corregedoria e não adentrou no mérito. Aí retornou novamente para a corregedoria. A corregedoria proferiu nova decisão no mesmo entendimento anterior, ou seja, que a cobrança seria por ato único. O cartório e a Associação dos Registradores recorreram para o Conselho da Magistratura. E aí é que nós estamos agora. Então, agora Aí houve a sustentação oral na sessão anterior, e após a sustentação, porque houveram alguns equívocos de fundamento na sustentação, eu preferi ficar com vista para fazer uma conferência desses dados que eu entendi que não havia, que eu não havia enfrentado no meu voto, de acordo com a sustentação apresentada. Então, agora eu vou apresentar o voto nesse momento em que nós estamos
julgando novamente essa questão. Aqui, já fiz um breve relatório, né, sobre a questão, e a questão é essa. Saber se a cobrança por ato único, que a Corregedoria entendeu que sim, ou que seria cobrança por atos múltiplos. O referido cartório, ao realizar o cálculo das taxas e emolumentos, fê-lo cobrando a verbação e registro das 288 unidades, perfazendo o valor de R$ 105.886,83. E conforme já fiz a explanação na sequência dos inconformismos, a Foca Engenharia, não concordando, fez o recurso. E aqui eu estou entendendo aqui no meu voto que a recorrente entende ser viável a cobrança dos emolumentos por unidade autônoma, gerando vários atos, porque nós estamos tratando aqui do inconformismo do cartório, que não concorda com a decisão da Corregedoria. A redação antiga do artigo 237-A, caput da Lei 6.015 de 1973, dizia que, após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habites, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel em cada uma das matrículas das unidades autônomas, eventualmente abertas. Já a nova redação do artigo 237-A caput, segundo a alteração promovida pela Lei 14.382, que entrou em vigor na data de 26 de junho de 2022, dispõe da seguinte forma: após o registro do parcelamento do solo, na modalidade de loteamento ou na modalidade de desmembramento e da incorporação imobiliária, de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras da infraestrutura ou da construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a quaisquer direitos reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel, a ele destinado, e replicados, sem custo adicional, em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. Vê-se que, ao contrário do defendido pela recorrente, a nova redação do artigo 237-A da Lei de Registros Públicos veio apenas ampliar o leque de possibilidades, evitando interpretações dúbias, mas reiterando que tais averbações, inclusive da conclusão do empreendimento, não podem gerar custo adicional. Some-se a isso o fato de que a redação do parágrafo 1º do artigo 237-A, já referido agora, foi minimamente alterada pela Lei 14.382 de 2022. Veja, mantendo-se a expressão ato de registro único. Vou ler o parágrafo 1º. Para efeito de cobrança de custos e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput deste artigo serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de lotes
ou de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Por conseguinte, resta claro que a averbação do habeas deve ser considerada como ato de registro único. Outrosim, a Lei Estadual 14.376, de 2002, que dispõe sobre o regime de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Goiás, prevê no item 77 da tabela dos atos dos oficiais de registro de imóveis que, no artigo 77, inciso 2, diz o seguinte: da incorporação imobiliária, instituição ou especificação de condomínio. A linha A, pelo processamento de todos os seus atos, os emolumentos do item 76, por incorporação imobiliária ou instituição de condomínio, ficando vedada, neste caso, a cobrança de emolumentos por unidade autônoma. Conclui-se que a nova regra contida no artigo 237-A da Lei 6.015 de 73 determina que as averbações em incorporações imobiliárias sejam feitas sem custo adicional e a legislação estadual veda a cobrança de emolumentos por unidade autônoma pelo processamento de todos os atos de incorporação imobiliária, incluindo-se a averbação do habeas. No mais, antes mesmo da implementação da novel redação do artigo 237-A da Lei 6.015 de 73, a matéria já se encontrava pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sedimentado o entendimento de que os emolumentos relativos à incorporação imobiliária devem ser cobrados como se ato único fosse, senão vejamos. Aqui é um pouco alongado, mas eu acho que é importante fazer a leitura desse julgado do STJ. Agravo interno do recurso especial de cobrança, incorporação imobiliária, emolumentos de averbações e registros, ato de registro único, artigo 237-A da Lei de Registros Públicos, é o enunciado do julgado. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a cobrança de custas e emolumentos referentes à quitação da aquisição de lotes destinados à construção de imóveis, sob a modalidade de incorporação imobiliária, sujeita-se à exceção prevista no artigo 237-A da Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, segundo o qual, após o registro da incorporação imobiliária até o habeas, todos os subsequentes registros e averbações relacionados à pessoa do incorporador ou aos negócios jurídicos alusivos ao empreendimento sejam realizados na matrícula de origem, assim como nas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas, consubstanciando, para efeito de cobranças de custas e emolumentos, ato de registro único. Também tem um outro julgado, esse aqui que eu acabei de dizer, é da relatoria do ministro Marco Aurélio Beliz, da terceira turma, julgado em 9 de junho de 2015, e tem outros julgados também, inclusive da nossa corte aqui. Tem um julgado aqui do desembargador Sebastião Luiz Fleury, que também vou fazer questão de dizer, aqui, nos termos do artigo 237-A da Lei de Registros Públicos, a cobrança de custos e emolumentos de averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referente a direitos reais de garantia ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento sejam considerados ato único de registro. A Lei Estadual 14.376, de 2002, diz que é vedada a cobrança de emolumentos referentes à incorporação imobiliária por unidade autônoma, devendo ser cobrado como ato único. O recurso foi conhecido e desprovido, e a relatoria é do desembargador Sebastião Luiz Fleury, enquanto membro do Conselho Superior da Magistratura, julgado em 8 de fevereiro de 2023. Nesse tuar,
aqui já encaminhando para finalizar, à vista de todo aludido, outro caminho não há senão o desprovimento do recurso subexame. Ao teor do exposto, conheço o recurso e nego o provimento, mantendo inalterada a decisão atacada. É assim que estou julgando, senhor presidente, e demais pares. Então, vou à colheita dos votos. Desembargador Mar. Quero parabenizar a ilustre relatora, senhor presidente, acompanhando integralmente no seu muito bem fundamentado voto. Desembargador Anderson. Presidente, me parece que eu sou recorrido, eu voto. Não. Acho que não, esse processo é antigo, acho que é da época do desembargador Nicomedes. Então eu posso votar, né? Sim. Não, eu acho que é desembargador Leandro, eu acho. Leandro? Isso. Então tá bom. Tá certo. Obrigado, presidente. Cumprimentar a ilustre relatora, excelente voto, abordou muito bem a temática, acompanha as inteiras. Desembargador Fleury. Sim, senhor presidente. A desembargadora Cameci destrinchou bem a questão aí, de forma bem clara, né, bem objetiva. Realmente, né, o artigo 237-A, né, da Lei de Registro Público, né, que é a Lei 6.015, se não me engano, esse artigo ele foi alterado por uma lei de 2022, se não me engano, a 14.382. E nessa alteração, ela fala que essas custas, que não teria custos adicionais, não tem custos adicionais para os respectivos donos dos lotes, né? E como se não bastasse, também o nosso regimento interno de custas, lá no artigo, foi dito no voto do desembargador Cameci, no artigo 77, inciso 2, ele realmente veda a cobrança por unidade autônoma, né? Então, eu entendo também da mesma forma que a desembargadora Cameci, que deve ser cobrado como um ato de registro único. Eu acompanho as inteiras. Desembargador Sival. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Também acompanho a nome do relator, presidente. Desembargador Wilde Ogal. Mas relatora, presidente. Desembargador Alexandre Cafuri. Na relatoria, presidente. Desembargador Altair Guerra. Senhor presidente, na incorporação imobiliária, seja ela de um condomínio edilício ou mesmo de um loteamento, parte-se de uma matrícula mãe ou matrícula originária. A partir daí, com a conclusão da obra e a averbação do habite, procede-se à abertura de novas matrículas das unidades autônomas. Então, antes do habite, nenhuma cobrança é possível de unidades autônomas, até porque elas não existem. Elas só existirão a partir do habite, com a abertura das matrículas individuais de cada apartamento ou de cada lote. A relatora foi brilhante ao destacar isso, eu a acompanho integralmente. Desembargador Amaral Wilson. Bem, acompanho, senhor presidente. Desembargador Gerson Sintra. Igual voto, senhor presidente. Então, a conclusão do julgamento, Conselho da Magistratura, unanimidade dos votos, desproveu, né, melhor falando, desproveu presente recurso administrativo nos termos do voto da eminente relatora. Na sequência aqui nós temos o número 2 dos iniciados. Recurso administrativo PROAD final 604661, comarca de Goiânia. Recorrente Eduardo Militão, representado aqui pela doutora Mônica Filgueiras e outros advogados. Recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A interessada é a ouvidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Esse PROAD tem como relator o desembargador Sival Guerra Pires. Está com vista ao desembargador Sival após sustentação oral da doutora Mônica Filgueiras.
Com a palavra, o eminente desembargador Sival. Senhor presidente, aquele caso, na última sessão, houve uma sustentação oral em nome do repórter do portal UOL, que requereu informações junto à presidência do tribunal a respeito de gastos com licença compensatória, licença acervo e pagamentos por acúmulo de acervo nos anos de 2023 e 2024. 2023, 2024 e 2025. O então presidente do Tribunal de Justiça indeferiu o pedido, justificando que aquele pedido de informações requeria a realização de trabalhos adicionais, de análise, tratamento, interpretação e consolidação de dados e informações, e que isso extrapolaria as exigências da Lei de Acesso a Informações e outras normas pertinentes ao assunto, inclusive do CNJ. A presidência também justifica que aquelas informações, tal qual devidas legalmente, foram publicadas e é de ciência de todos. Eu compartilhei o voto com Vossa Excelência e certamente ali estarão detalhadas as minhas posições a respeito disso e também os argumentos que eu expresso. E, de fato, eu estou negando provimento, entendendo que a decisão do Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a legislação. Essas informações solicitadas, elas já se encontram disponibilizadas no site do TJ, com publicação de informes de remunerações e proventos de servidores da ativa e inativos. A pretensão do requerente, ela acaba requerendo tratamento informacional sobre aqueles dados e que isso extrapola as exigências legais. Ali, para expressar essas informações como requeridas, são necessários estudos, formatação analítica de demonstrativos e consolidação de resultados que vão além do exigido em lei. Exigem o uso de metodologias particulares que não se inserem nos deveres do poder quando tem que prestar essas informações. A deliberação da presidência, ela tem como fundamento básico a Lei 18.025, que, tratando do dever de informações, transparência, diz o seguinte: não serão atendidos pedidos de acesso a informações genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade. Eu estou dizendo no meu voto que essa questão foi bem tratada pela presidência e, veja bem, embora o requerente entenda que tenha direito a informações específicas que apontam, por outro lado, o dever da administração é fornecer esses dados da forma como ficou justificado na decisão recorrida, devendo o eventual tratamento informacional ser feito pelos próprios destinatários desses dados. Até porque, se a administração for obrigada a fazer esse tipo de
trabalho da informação, o tratamento desses dados, será necessário que tenha um órgão de consulta específica para isso. E isso acabará importando em redirecionamento de esforços que devem ser desenvolvidos à atividade típica do poder, que é a resolução de conflitos. Eu estou aqui também citando um precedente do desembargador Alexandre Cafuri, relatoria dele, quando no processo que tratou de matéria similar, e que ele diz, de acordo com a Constituição e a Lei 12.527, de 2011, a população possui direito ao acesso à informação, seja interesse particular ou interesse coletivo geral. No entanto, a Lei 18.025 e a Resolução 215, de 2015, são claras ao dispor que não serão atendidos pedidos que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consideração de dados, informações, serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Objetivando a parte com seu requerimento de respostas às indagações que demandam análise e interpretação de dados que encontram no regimento interno dessa Corte e publicadas no site oficial, evidente a inexigibilidade do pleito. Portanto, senhor presidente, eu estou aqui como detalhe, na minuta de voto já compartilhada, votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo. É como voto. Pois não. Desembargador Fernando Vigiano. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Will Jogal. Relator, presidente. Desembargador Alexandre Cafuri. Relatoria, presidente. Desembargador Altair Guerra. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Amaral Wilson. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Gerson Sintra. Igual voto, presidente. Desembargadora Carmeci. Igual voto. Desembargador Marcos. Mesmo voto, senhor presidente. Não, você não. Desembargador Anderson. Relator. Desembargador Fleury. Quem está falando? Sim, senhor presidente. Eu até tenho um voto aqui, agora, daqui a pouco, eu como relator. O Vadão Amaral está com o microfone aberto, Vadão Amaral. Eu tenho um voto aqui, que nós vamos jogar agora mesmo, absolutamente idêntico a esse do desembargador Sival, quer dizer, só que ele pede mais coisas, não é isso? E, inclusive, os argumentos usados no meu voto foram exatamente os mesmos do desembargador Sival, inclusive o precedente nosso do desembargador Cafuri também estou citando no meu voto, né? Então não há como não dá como não acompanhar o ilustre relator. Não, então fica recurso administrativo, PROAD 604661, a unanimidade do colegiado do Conselho da Magistratura, julgado desprovido os termos do voto do eminente relator. Terminado aqui os processos da pauta adiada, passamos à pauta do dia. O número virtual 1 com os participantes na é tela, um pedido de em andamento providências a pauta do dia. PROAD. Então vamos lá. Vou anunciar aqui. Pode manter aí então sem sigilo. Com a marca de Goiânia, requerente juiz de Agora, direito, na tela, Dr. a Jonir foto da Leal fachada do de Souza. TJGO com texto processo Requerido. sigiloso. Marcelo Santos de Oliveira, advogado, o mesmo, OAB 35340. Interessada é a juíza de direito, diretora do Foro da Comarca de Goiânia. Relatoria da desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. A senhora lê a nota de desagravo, desembargadora? Ou quer que... Senhor presidente, essa diretriz aí da autoria da leitura
eu não encontrei assim o fundamento no regimento. Então, segundo informações da Secretaria do Conselho, a doutora Sabrina informou que seria por Vossa Excelência, pela presidência do Conselho. Então, mas eu estou aqui à disposição. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura então. Então, nota de desagravo público em favor do magistrado Jonir Leal de Souza. Processo administrativo 2025-01-000-601-228. O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Goiás, representado por seu presidente, desembargador Leandro Crispim, no exercício da competência estabelecida no artigo 26, inciso 7º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, vem a público demonstrar solidariedade institucional ao juiz Jonir Leal de Souza, titular da 5ª Vara Civil e de Arbitragem da Comarca de Goiânia, bem como expressar repúdio às declarações ofensivas à sua honra contidas em petição subscrita pelo advogado Marcelo Santos Oliveira, OAB Goiás 35.340, nos autos de incidente de exceção de suspeição 5614 815-43 2024.8.09.0051. A referida manifestação, ao atribuir ao magistrado condutas graves com o uso de excessos de linguagem, extrapola os limites do exercício da advocacia e da imunidade profissional, configurando nítido ataque à honra e à imagem do juiz, com a intenção deliberada de desqualificá-lo no exercício regular da sua função jurisdicional. Em resposta ao pedido de providências apresentado pelo magistrado ao Conselho Superior da Magistratura, este órgão, em sessão ordinária realizada no dia 5 de maio de 2025, deliberou por unanimidade pela realização desta nota de desagravo, considerando que as insinuações feitas pelo referido advogado, como de que o juiz favoreceria advogados em outras causas milionárias, com decisões, aspas, na calada da noite, não foram acompanhadas de qualquer prova idônea, limitando-se a alegações produzidas pelo próprio subscritor da peça. Tais declarações de caráter manifestamente ofensivo e infundado ultrapassam os limites do direito de defesa e do exercício regular da advocacia, atingindo a figura pessoal do magistrado e o próprio prestígio da magistratura como instituição do Estado Democrático de Direito. É necessário, portanto, registrar publicamente o repúdio institucional a essas ofensas, reafirmando o respeito à trajetória funcional do juiz Jonir Leal de Souza, cuja atuação é marcada pela independência, pela imparcialidade, pela responsabilidade e compromisso com a função jurisdicional, atributos amplamente reconhecidos por seus pares e por toda a comunidade jurídica. Cumpre registrar que ataques injustificados a magistrados representam atentado à própria autonomia e integridade do Poder Judiciário, sendo o dever desta Corte zelar pela dignidade da magistratura e repelir
condutas que pretendam desestabilizar a autoridade das decisões judiciais. Por fim, este Conselho Superior da Magistratura reafirma seu compromisso de adotar todas as medidas cabíveis para resguardar a honra e a independência dos magistrados no exercício de suas funções. Após a lavratura do respectivo termo, esta nota de desagravo deverá ser afixada por 15 dias em local visível nos átrios dos fóruns civil e criminal da comarca de Goiânia, bem como nas dependências do Tribunal de Justiça. Deverá ainda ser enviado cópia ao advogado subscritor da peça ofensiva, ao presidente da OAB seccional de Goiás e ao diretor do foro da comarca de Goiânia. Goiânia, 21 de julho de 2025. Desembargador Leandro Crispim, presidente do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, assim fica feito e devidamente registrada e lida a presente nota. Na sequência agora, dando continuidade na sessão, eu agradeço a presença do Dr. Jonir e uma boa tarde, Dr. Jonir. Obrigado, doutor. Deseja se manifestar, Dr. Jonir? Então, doutor, é só registrar que o atendimento e a atenção que esse colegiado deu, nesse caso especificamente, foi muito rápido e muito atencioso. E eu acho que a magistratura, no geral, deve agir sempre dessa forma quando qualquer dos seus membros forem, de alguma forma, tiver sua honra violada. Eu acho que é muito importante a atuação dessa corte. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Na sequência aqui, nós vamos agora para o número 4, pauta dia, um recurso administrativo PROAD final 623698, comarca de Goiânia. O recorrente é não identificado, denúncia anônima por meio da ouvidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Interessado é a ouvidoria do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E o relator é o desembargador Sebastião Luiz Fleury, a quem eu passo a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Conforme eu já disse, essa questão aqui é muito parecido com aquela que foi julgada agora há pouco pelo desembargador Sival Guerra. Aqui a diferença já começa aqui, porque aqui o recorrente aqui, ele está cobertado aqui pelo sigilo processual. Ele não quis mostrar as caras, não. E no caso lá do desembargador Sival, sim, a pessoa se identificou lá, não sei o que lá, militão, né? Aqui, da mesma forma, ele fez um pedido, esse recorrente aqui, sigiloso, ele fez um pedido para o presidente aqui do nosso tribunal, para solicitando algumas informações de magistrados aposentados, e o desembargador presidente, ele desacolheu o pedido, né, formalizado pelo requerente, sobre o fundamento de que o expediente lá da peça inaugural, em razão da necessidade de realização de trabalhos adicionais de análise, interpretação e consolidação de dados e informações. Com base nisso, o seu presidente indeferiu o pedido. Houve, então, esse recurso, então, administrativo aqui para esse órgão aqui do Conselho Superior. O pedido, qual foi o pedido feito por esse recorrente lá na presidência? O pedido, ele solicita informações relacionadas a magistrados aposentados compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, de todos aqueles que foram aposentados compulsoriamente, aí ele coloca aqui especificamente
a doutora Ari Ferreira de Queiroz e o doutor Hélio Maurício de Amorim, requerendo, o que eles requeriam aqui? Olha só, todos os contra-cheques de cada um dos magistrados, desde o ano em que foram aposentados pelo CNJ, com detalhamento dos valores e a especificação dos direitos eventuais, direitos pessoais e indenizações recebidas mês a mês. E vai mais. A base de cálculo dos valores recebidos mês a mês e o fundamento legal para cada um, no que concerne aos direitos eventuais, pessoais, indenizações e pagamentos retroativos. E mais, no caso dos magistrados que receberam abono de permanência, após estarem aposentados compulsoriamente, os seus nomes e o fundamento legal para esse direito. E aí ele ainda fala, caso haja decisão que justifique o recebimento do abono permanência ou o recebimento do abono permanência após a aposentadoria compulsória, que seja informado se foi uma decisão administrativa ou judicial e que a mesma seja anexada à resposta. Então, olha a quantidade de solicitação que consta aqui nesse processo aqui, né? E, como eu disse, né, eu sou o presidente, indeferiu esse pedido, houve, então, esse recurso, então, administrativo aqui para este órgão do Conselho Superior da Magistratura, né? Eu realmente estou comungando da mesma forma que o desembargador Sivaldo, estou entendendo também que o pedido aqui original, formulado pelo requerente, ele envolve, sim, solicitação de informações de natureza complexa e que demandaria substancial trabalho adicional por parte das unidades administrativas deste Poder Judiciário. A questão central da controvérsia reside na adequada interpretação dos limites impostos pela legislação de regência ao direito de acesso à informação, particularmente no que concerne à vedação de pedidos que exijam trabalhos adicionais em análise, interpretação ou consolidação de dados e informações. E aqui eu estou dizendo no voto que esse direito fundamental de acesso à informação, realmente, ele está previsto aqui na nossa Carta Magna, mas esse princípio não se reveste de caráter absoluto. A própria resolução do CNJ, a resolução número 215 de 2015, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Poder Judiciário, estabelece em seu artigo 12 as hipóteses em que não serão atendidos pedidos de acesso à informação. O que diz o artigo 12? Aspas. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. 2. Desproporcionais ou desarrazoados. 3. Que exijam, que é o caso aqui, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, serviço de produção ou tratamento de dados que não sejam da competência do órgão ou entidade. Exatamente, a decisão do senhor presidente do tribunal foi exatamente aqui baseada nessa resolução do CNJ e também na lei estadual nossa aqui, a lei 18.025 de 2013, que regulamentou a lei de acesso à informação no âmbito dos poderes do Estado de Goiás. E lá no artigo 11, inciso 2 e 3, essa lei repete ipsiliteris o que foi dito lá, o que consta também lá nessa resolução do CNJ de 2000, a resolução do CNJ 215 de 2015. E eu estou vendo aqui que o caso em análise, esse presente caso aqui em análise, o pedido formulado pelo requerente enquadra-se claramente nas vedações supracitadas. A argumentação recursal de que as informações, que isso aqui foi alegado aqui nas razões desse recurso administrativo, a argumentação recursal de que as informações não estão adequadamente discriminadas no portal da transparência não prospera, porquanto o dever de transparência ativa já se encontra satisfeito através da disponibilização dos dados no site eletrônico, e eu cito aqui o site eletrônico, e cito também aqui o artigo 15, parágrafo 1º da resolução a citada resolução do CNJ. E vou mais, eu falo que o fato das informações
constarem de forma agregada sob a rubrica VPNI, ele alegou isso no recurso dele também, que essas informações estavam agregadas sob a forma da rubrica VPNI, que é vantagem pessoal nominalmente identificada. Eu estou dizendo que o fato delas constarem de forma agregada não constitui violação aos deveres de transparência, mas sim atendimento aos parâmetros estabelecidos pela própria resolução do CNJ citada, que é a 215. A discriminação pormenorizada pretendida pelo requerente implicaria em trabalho adicional de segregação e análise de dados que não se encontra compreendido no âmbito da transparência ativa. Ademais, o princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37-cap da Constituição Federal, impõe à administração pública o dever de otimizar seus recursos humanos e materiais, não sendo razoável comprometer tempo e recursos do Poder Judiciário para a execução de trabalhos que extrapolam as funções ordinárias do serviço público, sem fundamento jurídico ou interesse público que justifique tal dispêndio. O pedido subsidiário, foi feito um pedido subsidiário aqui nesse caso, o pedido subsidiário consistente no fornecimento específico dos valores pagos a título de abono de permanência aos magistrados mencionados, com discriminação mensal desde as datas indicadas, também se revela desproporcional e desarrazoado, enquadrando-se igualmente nas vedações legais mencionadas, porquanto demandaria trabalho adicional de levantamento, análise e consolidação de dados históricos específicos. E aqui eu cito aqui precedente aqui do nosso conselho aqui, Conselho Superior da Magistratura, que foi citado no voto do desembargador Sival, né, que é referente ao PROAD, eu cito o nome do PROAD aqui, cujo relator foi o ilustre desembargador Alexandre Cafuri. Eu cito também no meu voto aqui esse precedente. E vou além, eu falo que também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, reconhecendo que o direito de acesso à informação não obriga a administração pública a produzir informações inexistentes ou a realizar trabalhos adicionais de pesquisa e consolidação de dados, devendo o pedido limitar-se às informações efetivamente disponíveis e organizadas pelos órgãos públicos. E aí eu estou registrando aqui, por oportuno, estou registrando, que este nosso Tribunal de Justiça tem se destacado no cumprimento dos deveres de transparência, tendo ultrapassado a pontuação máxima da 7ª edição do ranking da transparência do Poder Judiciário, alcançando 100,62% da transparência nacional, além de ter conquistado o primeiro lugar no ranking de transparência 2022, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e o selo diamante do Radar Nacional de Transparência Pública, com índice de 99,13%. Assim, senhor presidente, eu estou, então, conhecendo e estou negando o provimento ao recurso administrativo interposto. É como voto. Pois não. Vamos colher os votos aqui. Na sequência aqui, desembargador Sival Guerra. Acompanhar, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Também acompanho o relator, presidente. Desembargador Wilde Algawa. Mesmo voto, presidente. Desembargador Alexandre Cafuri. Presidente, com a relatoria. Desembargador Thay Guerra. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaral Wilson. Acompanho o relator. Desembargador Gerson Sintra. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargadora Carmeci Rosa. Também acompanho. Desembargador Marcos Ferreira. Senhor presidente, a gente tem que só pesar em situações como essa alguns direitos que são garantidos para a população e que também devem nortear e reger a administração pública.
Eu não tenho dúvida nenhuma que a transparência é um marco, um elo extraordinário no nosso sistema democrático. Todos têm o direito de saber o que acontece na administração. Mas, por outro lado, nós não podemos criar na administração elementos que fiquem por conta o dia inteiro de informar aqueles que querem saber de um ou de outro detalhe, de modo como muito bem colocou o desembargador Sebastião Fleury. E penso que o voto dele foi preciso, foi cirúrgico, foi correto, foi exato, até ao mencionar que o Tribunal de Goiás é premiado, não uma vez só, mas ele é seguidamente premiado pela sua transparência. No ranking da transparência, nós estamos à frente há muito tempo. E, de fato, aí já me parece muito mais um capricho do recorrente. Então, acompanho integralmente o ilustre relator, senhor presidente. Não. Desembargador Anderson Máximo. Com o relator, senhor presidente. A conclusão do julgamento fica recurso administrativo PROAD final 623698, conhecido, porém desprovido a unanimidade dos votos nos termos do voto do eminente relator. Então fica concluído esse julgamento. Indago a doutora Sabrina se tem mais algum processo para ser analisado. Tem o processo, presidente. A pauta foi encerrada. Os colegas têm algum tema para falar? Não, presidente. Está transmitindo, Sabrina? Não. É finalizada a transmissão e volta à tela a fachada do TJGO.